Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E neste vídeo nós vamos discutir um aspecto importantíssimo aí do treinamento de força como um todo e até mesmo do treinamento de hipertrofia estética ou treinamento de força voltado para performance desportiva. O que nós vamos discutir aqui nesse vídeo é como você pode medir e avaliar a capacidade de resistência de força. Vamos lá então, pessoal. Antes de nós começarmos a falar aí de um teste que eu proponho aí, que eu criei desde a minha época de preparador físico de voleibol, antes de eu apresentar o teste para vocês e como a partir dele fazer o conjunto de diagnósticos do nível de resistência de força aí dos seus alunos ou atletas, deixa aí a sua curtida, né, no nosso canal, deixa a curtida aqui no vídeo, faça a sua inscrição caso ainda não seja inscrito no nosso canal. Faça a sua inscrição, isso nos ajuda muito, né, a poder manter esse conjunto aqui de oferta e de conteúdos para vocês, para que possam aproveitar ao máximo, né, para aprimorar os conhecimentos profissionais aí na área da fisiologia e do treinamento como um todo. Vamos lá então, gente. Quando eu falo em teste para medir e, consequentemente, avaliar, diagnosticar a capacidade de resistência de força, o primeiro ponto para a gente é esse. Quando eu falo em resistência de força, eu estou me referindo a quê? O que é essa capacidade, né? A resistência da força enquanto uma capacidade motora condicionante, que na verdade ela é a conjugação de duas capacidades motoras condicionantes, a resistência muscular e a força muscular. Então a força é a capacidade do músculo gerar tensão, a resistência é a capacidade de manter um determinado trabalho motor, um músculo qualquer, sob intensidade específica pelo maior tempo possível. O que é a resistência de força? É a capacidade de manter uma determinada produção de força, uma determinada grandeza, né, de produção de força pelo maior tempo possível. Isso é resistência de força, manter uma determinada grandeza de produção de força pelo maior tempo possível. O que é essa grandeza de força, Cássio? Um percentual da força máxima que o indivíduo tenha. Para nós aqui o teste vai se referir a um determinado percentual de uma RM. Então nós vamos ver quanto mais o indivíduo aguenta manter um determinado percentual de uma RM. Quanto maior o número total de repetições que ele fizer com um percentual específico de uma RM, ele mantém uma produção de força por um tempo maior. Portanto, ele tem maior capacidade de resistir à produção de força, ou seja, maior capacidade de resistência de força. Vamos lá, qual é a minha proposta aqui? É isso que eu vou apresentar para vocês em relação à possibilidade, né, de medida e avaliação da capacidade de resistência de força. Aliás, abre um parênteses aqui, caso tenha dúvida em relação a isso, né, medir, avaliar, o que é avaliação efetivamente, o teste não avalia, o teste mede. Dá uma olhada aí nos nossos vídeos, né, em um vídeo específico que nós temos com esses conceitos mais básicos sobre medida e avaliação em si, para entender depois o que eu vou deixar aqui de informações e de conhecimentos para vocês, para que possam, a partir do teste, ou seja, a partir da medida, fazer a avaliação, o diagnóstico do seu aluno, do seu atleta. Esse é um teste, então, em que nós podemos utilizar, e você quando fizer com o seu aluno ou atleta, você pode aplicar o teste com 3 intensidades específicas. Por quê? Sempre que eu mantenho uma determinada produção, uma produção de uma determinada grandeza de força em relação ao percentual de um RM, para cada intensidade que eu realizo, eu tenho, obviamente, um número X de repetições máximas que eu consigo realizar. E dependendo da intensidade em que eu estou utilizando, eu tenho, a partir daí, né, por essa intensidade, pelo tempo que se consegue manter a contração muscular com essa intensidade, o número de repetições que se realiza, você tem uma natureza metabólica específica para cada uma dessas intensidades e a relação do número de repetições para cada uma delas. Então, em função da intensidade que você for utilizar, você vai medir e, consequentemente, avaliar a resistência da força com uma determinada caracterização metabólica desse trabalho muscular e, consequentemente, a resistência da força com um viés metabólico específico. Você pode usar, então, um peso
de 50% de 1 RM para aplicar o teste, eu já vou explicar como é. Quando você usar pesos de 50% de 1 RM, uma intensidade de 50% de 1 RM, você estará medindo e depois avaliando a capacidade de resistência de força ou a capacidade de resistência muscular mista. Anaeróbia, aeróbia, um predomínio maior da anaeróbia, via anaeróbia lática, mas com uma alta contribuição da via aeróbia. Isso aqui em geral aí com tempos em torno de 1 minuto e 20, 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 de tempo total de realização dessas séries, pelo número máximo de repetições que se consegue realizar para os mais variados exercícios. Então, quando você usar 50% de 1 RM, estará medindo a capacidade de resistência de força mista, anaeróbia lática, aeróbia. Quando você usar, e aí você pode usar também, se quiser, um peso ou uma intensidade de 60% de 1 RM, nessas condições, com essa intensidade, e aí em função do número médio aí de repetições máximas se realiza, nós estaremos aí numa condição de medida, né, da capacidade de resistência de força ou de resistência muscular anaeróbia lática. Essas séries, né, com repetições em torno de 15, 16, 17, 18, 19, 20, tempos de duração em torno de 40 a 50, 60 segundos, essa intensidade com esse nível de repetições, com esse número de repetições, isso aqui determina para a gente o pico de produção de lactato pela via glicolítica ou via anaeróbia lática. Quando usar essa intensidade, portanto, estará medindo a capacidade de resistência muscular anaeróbia lática ou resistência de força anaeróbia lática. Se usar 70% de 1 RM, é um outro peso que você pode utilizar, você também tem uma natureza metabólica de resistência muscular ou resistência de força anaeróbia lática, só que com um pouco mais de ênfase agora sobre a produção da força. Quando você usa 60% de 1 RM, você tem a mesma natureza metabólica, porém com um pouco mais de ênfase sobre a resistência muscular. Então aí você escolhe a intensidade em função daquilo que você busca investigar, né, medir e consequentemente analisar, avaliar no seu aluno ou no seu atleta. Resistência de força mista, anaeróbia aeróbia, resistência de força anaeróbia lática com maior ênfase na resistência, ou resistência de força anaeróbia lática com maior ênfase na força, e aí você usa 70% de 1 RM. Muito bem, como é o teste, Cássio? Qual é a proposição? O teste é esse aqui. O seu avaliado irá realizar 3 séries com uma dessas intensidades, não é treino, não é aumentar a intensidade. Você vai escolher uma dessas intensidades em função daquilo que você quer medir e avaliar, e ele realiza 3 séries com repetições máximas com essa intensidade. 50% de 1 RM vai realizar as 3 séries com 50% de 1 RM, o peso é o mesmo. 3 séries obrigatoriamente com repetições máximas até a falha concêntrica. Tem que ser assim. Desculpem, tem que ser assim, senão o teste perde a validade dele. Então, até a falha concêntrica, e entre cada uma das séries, você vai estabelecer aqui um tempo de recuperação de 90 segundos, 1 minuto e meio. Então, ele vai fazer a primeira série até a falha, 1 minuto e meio de descanso, segunda série até a falha, 1 minuto e meio de descanso, terceira série até a falha concêntrica. A partir daí, o que nos interessa para poder, né, estabelecer, conhecer, medir, conhecer e a partir daí avaliar o nível de resistência de força. O que nos interessa é o índice de fadiga, o IF aqui, o índice de fadiga. O que é isso, Cássio? É o quanto ele perdeu de rendimento, o quanto ele perdeu de capacidade de trabalho ao longo das 3 séries. Esse índice de fadiga é dado aqui, ó, por essa redução do número de repetições máximas desde a primeira até a terceira série que ele realizou. Então ele realizou um número X de repetições na primeira, aí diminuiu e na terceira sempre diminui. O que nós queremos ver aqui é o quanto diminui, desde a primeira para a terceira série, o número máximo de repetições. E aí a relação dessa queda da primeira para a terceira série é que vai trazer para a gente então o índice de fadiga. Ou seja, quanto maior for esse valor de índice de fadiga, significa que ele teve uma queda maior do número de repetições máximas da primeira para a terceira série e, consequentemente, significa que ele tem uma menor capacidade de resistência de força.
seja ela mista, anaeróbia lática, com ênfase na resistência ou na força, em função da intensidade que você utilizou. Vamos ver isso para vocês entenderem, e aí eu vou deixar valores de referência para que você possa fazer o seu diagnóstico, né, do nível de resistência de força dos seus alunos ou atletas. Só apagar isso aqui. Então é o seguinte, imagine a seguinte situação, você colocou uma intensidade ali para o seu avaliado, 50% ou 60% de uma RM, imagine que na primeira série ele fez 20 repetições máximas, deu 1 minuto e meio, ali na segunda série ele fez, por exemplo, ele fez 13, 14 repetições máximas, e na terceira série ele fez 9 repetições máximas. Da primeira para a terceira série é o que interessa para você. Então, na primeira série, com um peso específico, por exemplo, ele fez 20 repetições máximas e na terceira série ele fez 9 repetições máximas. Como é que eu encontro aqui, né, a partir desse teste, desses resultados, o índice de fadiga do meu avaliado? Você vai subtrair o número de repetições da primeira para a terceira série. Fez 20 na primeira, 9 na terceira, 20 menos 9... 11 repetições é a diferença aqui da primeira para a terceira série, 11 repetições máximas. E aí, para saber qual é o índice de fadiga, o que significa isso? Quantos por cento ele perdeu de repetições da primeira para a terceira série? Quantos por cento caiu no número de repetições máximas da primeira para a terceira série? Isso é o índice de fadiga, o percentual de redução do número de repetições entre a primeira e a terceira série. Aí é simples, você pega esse número aqui que deu, né, da diferença da primeira para a terceira, 11 você divide por 20, que é o número de repetições da primeira série. Quando você dividir aí 11 por 20, você vai ver que isso vai dar 0,55. O que é isso, Cássio? 55%. 11 significa, ou corresponde a 55% de 20. Portanto, como ele teve uma queda da primeira para a terceira série de 11 repetições máximas, ele apresentou para mim um índice de fadiga de 55%. Significa que da primeira para a terceira ele teve uma redução de 55% do número de repetições máximas que ele realizou. Cássio, o que é adequado aí? Quando vocês estiverem trabalhando, eventualmente aí, se alguém trabalhar com atletas de modalidades de jogos e lutas, o meu referencial para vocês é 35% de índice de fadiga como ideal, quer dizer, o limite máximo, e 40% de índice de fadiga como limite tolerável. 35% ideal e 40% tolerável se estiverem trabalhando com atletas de modalidades de jogos e de lutas aí. Aí os praticantes recreacionais de musculação, você pode jogar isso aqui para 5%. 40% como tolerável e 45% de índice de fadiga, 40% como ideal e 45% de índice de fadiga como tolerável. Pronto, esses aqui são os referenciais aí para vocês. A partir da medida você faz o seu diagnóstico. A partir do valor que você encontra aqui de índice de fadiga, eu agora estou dizendo se está adequado, se está satisfatório, se está dentro do tolerável, do permitido ou não. Se amanhã você faz o teste e algum aluno seu, um avaliado qualquer, apresenta 55% de índice de fadiga, significa que ele está com um nível baixo, ruim, de capacidade de resistência de força. E aí eu coloco a minha meta como um nível máximo de índice de fadiga de 45%. Quando eu dou esse parecer de que tem um nível ruim de resistência de força, lembra, vendo o vídeo nosso lá do que é avaliar, medir e avaliar, agora eu avaliei, agora eu fiz o meu diagnóstico. E olha só, importantíssimo isso aqui para vocês, para praticantes mesmo, para fisiculturistas amadores em academias, importantíssimo conhecer o nível de resistência de força. Por quê? Porque a resistência de força é altamente exigida nas séries de hipertrofia. Quanto pior for a capacidade de resistência de força, ele realiza um menor número total de repetições no treino inteiro para um determinado grupamento muscular com uma intensidade ou com algumas intensidades específicas. Um nível melhor de capacidade de resistência de força determina um número total maior de repetições
e, portanto, a possibilidade de manter um maior tempo sob tensão específica. E isso é essencial para garantir o melhor nível de estresse tensional e a melhor resposta hipertrófica. Então, olha para isso aqui. Normalmente, indivíduos muito treinados com alto nível de volume muscular, né, com alto nível de hipertrofia, apresentam alto nível de força máxima, né, resultados altos no teste de 1RM, mas uma baixa capacidade de resistência muscular. E isso tem a ver com a redução da densidade mitocondrial, o número de mitocôndrias por área de músculo, porque eles fazem os treinos com esses perfis de séries mais curtas, né, e de volumes até 12, 13, 14 repetições, e a partir daí não constroem adaptações metabólicas, o músculo aumenta muito o tamanho, não é acompanhado de um aumento do número de mitocôndrias, e a partir daí a capacidade de resistência muscular fica bastante reduzida. Isso compromete a capacidade de trabalho motor como um todo e, consequentemente, também compromete o próprio desempenho dele nos treinos de hipertrofia e o resultado nesses treinos. Meça isso nos seus alunos ou nos atletas, né? Entenda mais sobre isso, investigue o quanto o seu treino vem melhorando essa capacidade de resistência de força a partir da mudança e da melhora dos índices de fadiga, e talvez quando vocês aplicarem esse teste em alguns alunos ou atletas, talvez vocês tenham aí uma surpresa enorme, né, de ver o nível, eventualmente, o baixo nível, né, de capacidade de resistência de força. Investigue isso, meçam, avaliem, tracem metas e pensem no processo de treino para ir melhorando isso também. É uma capacidade motora condicionante importantíssima, não só a força e a resistência, mas a conjugação de ambas. Resistência de força, está aqui um teste proposto, é um teste proposto por mim, uso ele há mais de 20 anos, desde que quando fui preparador físico de voleibol de alta performance. Esse teste me ajudou muito a entender a capacidade de resistência de força básica para os meus atletas e me ajudou muito a entender e inclusive depois a melhorar a capacidade de trabalho motor geral desses atletas numa modalidade que é de força e potência, né, de força rápida como o voleibol. Tudo bem? Então, de olho nisso, espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Novamente, deixe sua curtida, se inscrevam no nosso canal e aproveitem os demais vídeos sobre os temas mais variados que nós temos aqui na área da fisiologia do exercício e do treinamento. Obrigado, pessoal.